Se você tem dúvidas sobre atestado médico, fique comigo até o final desse vídeo e você vai tirar todas as suas dúvidas. O atestado médico é um documento médico, assim como tantos outros, assim como relatório médico, assim como prontuário, assim como receituário. O atestado médico é um documento médico. E a gente fala documento e não é apenas uma coisa pro forma, não. É real. O documento médico, ele tem força de lei, ou seja, a partir do preenchimento do documento, carimbo, assinado, aquilo ali se atesta como verdade. Toda vez que a gente vai preencher um atestado médico, alguns requisitos são básicos para isso. O primeiro, logicamente, tem que atestar uma realidade. Muitas vezes eu recebo pedidos ainda de pessoas, e às vezes até conhecidos e familiares, tem como me arranjar um atestado, às vezes para um concurso público, às vezes para faltar uma aula ou faltar algum serviço. Não tem como fazer isso, porque aquilo é um atestado, ou seja, é uma declaração de veracidade sobre o seu estado de saúde. Não tem como arrumar um atestado. O atestado, ele é uma declaração real de que você está doente e que, porventura, está incapaz de frequentar a sua atividade de trabalho, a sua atividade estudantil, porque você está doente. Então, primeiro ponto, o atestado, logicamente, só pode estar vinculado a uma declaração de veracidade. Não tem como inventar um atestado. O atestado é de direito do paciente, é o segundo elemento de um atestado médico. O médico, ele não tem o direito de negar o atestado. Por quê? Porque o atestado, como o nome já diz, é a declaração sobre o estado de saúde. Você prestou o atendimento, deu o diagnóstico, orientou a conduta, o paciente tem o direito que você descreva o que você fez através de uma declaração médica ou de um atestado. Atesto que atendi o paciente e ele apresenta tais sintomas. E a partir daí vem o terceiro elemento. Esses sintomas do diagnóstico que você fez, eles são incompatíveis com a prática ou esportiva, ou estudantil, ou laboral daquele seu paciente durante um dia, 2, 3 ou 4, é você quem tem que atestar. O paciente tem o direito de pedir e você tem o direito de dar a declaração da verdade. Se você deu o diagnóstico e acha que aquela patologia não merece afastamento, você vai dizer isso no seu atestado. Atestos para os devidos fins que o paciente fulano e tal esteve em meu consultório com os sintomas tais ou o diagnóstico tal e está apto para o trabalho. É um atestado. Está apto para frequentar a faculdade, está apto para ir para a academia. É um atestado médico. Agora, se você deu o diagnóstico e percebeu que aqueles sinais e sintomas impedem ou atrapalham aquela pessoa de executar suas atividades por 2, 3 dias, você vai colocar do mesmo teor. Atesto para os devidos fins que o paciente fulano de tal, portador de sintomas ou patologia tal, não pode comparecer à sua atividade laboral, estudantil, etc., por 3 dias. E aí vem um quarto elemento, que é uma grande controvérsia na questão de preenchimento de documentos médicos. O CID, se você não sabe, se você é um amigo que está acompanhando esse vídeo aqui, não é um médico, não é um profissional de saúde, o CID é o Código Internacional de Doença. É um livrinho de códigos em que cada doença ou cada sintoma tem um número. Suponhamos que você tem uma dor crônica que é de difícil controle. O seu CID é o R52.1, que é o de dor crônica intratável. Ou se você tiver, por exemplo, lúpus, você vai ter um M32 como Código Internacional da sua doença. E o Código Internacional da doença nada mais é do que dizer qual é a doença que você tem. Imagine então se for uma doença que você não queira revelar para qualquer pessoa. Afinal de contas, a relação que nós temos, que o médico tem na hora do diagnóstico, mesmo que seja uma consulta de pronto-socorro, ela é sigilosa. O sigilo médico faz parte da relação médico-paciente. Então, você, paciente, é que tem o direito de revelar ou não o diagnóstico que foi dado durante a consulta médica. Portanto, o preenchimento do CID em qualquer documento médico só é possível e só é liberado se o paciente autorizar. Muitas vezes o que a gente percebe são os empregadores, as indústrias, os escritórios, cobrando a obrigatoriedade do preenchimento do CID em qualquer documento médico, especificamente estamos falando do atestado médico. Primeiro, ninguém tem o direito de lhe cobrar a quebra do sigilo. Você é o dono do seu diagnóstico e ele foi debatido com o seu médico dentro de um ambiente sigiloso. Se você não quiser liberar o CID, você não é obrigado, porque faz parte do seu prontuário médico, do seu atendimento médico. É só você, o médico e às vezes a instituição que tem acesso. Você pode muito bem colocar uma declaração abaixo do CID, dizendo, autorizo a liberação do meu CID. Ok, a partir daí você assina e concorda que todos que acessarem aquele documento saberão que a sua doença é A, B ou C, de acordo com o que está codificado através do CID. Então, esse é um quarto elemento bastante polêmico. Por quê? Porque muitas vezes o atestado é dito como inválido porque não tem o CID. E isto não é
real, não é verdadeiro e não é lícito. Por quê? Porque a liberação do CID, a liberação do seu diagnóstico é uma prerrogativa sua enquanto paciente e não do médico, e não da empresa, e não de qualquer outra pessoa. Esses 4 elementos, a declaração de veracidade, a capacidade que você tem de dar o diagnóstico, a quantidade de dias que pode estar afastado e a liberação ou não do CID, é o que eu posso dizer de um atestado médico bem preenchido. O atestado médico pode ter só um diagnóstico? Não. O paciente pode muito bem procurar o médico e naquela ocasião ele pode ter 2, 3, 4 doenças. O médico vai testificar, vai atestar que o paciente é portador da doença A, da doença B, da doença C e da doença D. Ele pode colocar quantas doenças ele quiser lá no atestado. Isso vai impactar na quantidade de dias que você pode estar afastado, ou seja, quem tem uma doença só pode atestar de 3 a 5 dias e quem tem 4 doenças tem possibilidade de ter um atestado maior, uma quantidade maior de dias de afastamento, não tem nada a ver. Se você tiver uma doença que é grave, ela pode lhe afastar por 6 meses, por 3 meses, por 1 ano, pela vida toda, e você pode ter 3 patologias que vão lhe afastar 2 ou 3 dias. A quantidade de dias é compatível com a sua incapacidade para executar aquela função. E o médico vai colocar a quantidade de CIDs relacionadas à quantidade de diagnóstico que ele deu na hora da sua consulta. Portanto, preenchimento de atestado não deve seguir nada além do que as regras de publicidade e sigilo médico. São muito mais importantes e, na verdade, é o que importa do que a exigência de qualquer empresa ou de qualquer atividade laboral. Um outro item importante é a diferença que tem entre o atestado médico e a declaração de comparecimento. Como o nome já diz, e aí é só uma interpretação de texto mesmo, o atestado é uma declaração de veracidade que completa o ato médico em si, que vai do diagnóstico, a expressão do diagnóstico ao paciente e público, se ele assim autorizar, e a partir daí o afastamento ou não. Isso é o atestado médico. Muitas vezes o que o paciente precisa é dizer que esteve numa instituição de saúde. Ele pode ter tido um pronto-socorro, ele pode ter estado num consultório privado, ele pode ter estado em qualquer instituição de saúde e ele precisa de uma declaração de que compareceu àquele local, naquele dia, naquele turno. Esse documento, que é a declaração de comparecimento, ele não é um documento médico. Portanto, essa declaração de comparecimento pode ser preenchida por qualquer pessoa, pelo seu funcionário do consultório, pode ser preenchido por alguém que trabalhe na autarquia, pode ser preenchido por qualquer pessoa que garantiu que você naquele momento ou naquele turno, você esteve aquela localização, naquela localidade, para executar o serviço de saúde. Portanto, atestado médico não é igual a declaração médica. O atestado médico pode até não afastar você dia nenhum, ou pode afastar quantos dias forem necessários. A declaração de comparecimento só tem validade naquele turno que está expresso na declaração, dizendo que das 8 às 12 horas, ou das 2 às 18 horas, você esteve naquela instituição de saúde para ser atendido ou para prestar qualquer outro tipo de serviço. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal, onde tem outros vários conteúdos semelhantes a esse.